Damian Lillard trocado para o Milwaukee Bucks, tá? Essa troca que foi concretizada ontem, né? O Adrian Wojnarowski que trouxe a troca e ficou da seguinte forma. É uma troca de 3 times, né? Uma troca tripla, como é conhecida na NBA, tá? Então, o Milwaukee Bucks pegou o Damian Lillard nessa troca. Então, o Bucks ficou com o Damian Lillard. O Portland Trail Blazers recebeu o DeAndre Ayton, que foi do Suns para lá, que é o terceiro time envolvido na troca. O Toumani Camara, também que veio do Suns. O Jrue Holiday, que era do Bucks. Uma escolha de primeiro round, não protegida. Então, o Blazers pode escolher qualquer, né, independente do que aconteça, a escolha é do Blazers, né? Essa escolha aqui que seria do Bucks em 2029, então uma escolha de primeira rodada, e 2 pick swaps, né? Que seria a troca. Então, por exemplo, se caso o Bucks ficar melhor colocado no draft do que o Blazers pode fazer essa swap, né? Essa troca e pegar essa pick maior e jogar a pick dele que é menor, né? Pro time do Milwaukee Bucks. Então, Bucks tem a segunda escolha e o Blazers tem a sétima. O Blazers quer a segunda. Ele pode pegar a segunda e jogar a sétima para o Bucks. Isso nos anos de 2028 e 2030. Então, são 2 pick swaps, tá? Isso é o que o Blazers recebe. E o que o Phoenix Suns recebe? Grayson Allen, que foi do Bucks para lá. Keon Johnson, que foi do Blazers para lá. Nasir Little, também do Blazers para lá. E o pivô Yusuf Nurkic. Tá? Então, são 4 jogadores aí indo para o Suns, 3 indo para o Blazers mais as picks, e 1, que é o Damian Lillard, indo para Milwaukee. Então, esse é o resumão da nossa troca. Boa noite para a galera que está chegando com a gente. Daqui a pouquinho a gente lê o chat. Cara, realmente foi uma bomba. De onde a gente esperava que pudesse sair alguma notícia foi cada vez mais esfriando, que era aquela coisa do Harden que a gente discutiu tanto aqui. Acabou não acontecendo, pelo menos até agora, acabou não acontecendo nada. E a gente sabia então, né, só refazendo, né, reformulando, ou melhor, relembrando, né, que a possibilidade, a expectativa era de uma possível ida do Lillard para o Miami. Isso não aconteceu, era isso que a gente tinha em mente. De repente, essa situação do Bucks. E eu já falo de cara aqui já, que eu tinha esse pensamento, e o Vinícius acabou de colocar aqui também. Ficou bom para todo mundo. Eu acho isso. Falando primeiro do Bucks, depois a gente vai se aprofundando, vou dar um pitaco aqui e ali. Falando primeiro do Bucks, como você colocou aí em questão, cara, é uma ótima. Vamos pensar assim, perde um pedaço da sua estrutura, Jrue Holiday, cara muito importante, mas ganha um cara extremamente importante, mais habilidoso, isso nem tem que falar, por mais que a gente coloque o Jrue Holiday em alta conta, o Lillard está num outro patamar com certeza, e acaba dando um ganho muito grande para o time do Milwaukee Bucks. É claro que vai ter que... Sempre aquela coisa, né? Quando vem o primeiro nome assim, a gente fala, pô, Lillard com Giannis. Não, beleza, vai explodir, vai dar tudo certo. Calma, tem que ver como é que vai ser feita a estruturação do time, a reestruturação, para ver se a coisa funciona direitinho. Espero que sim, tá? Eu já falo isso aqui de cara. Espero que sim. Eu quero mais ver um time aí bacana, com 2 estrelas, mandando bem demais. Mas essa ressalva tem que ser feita. De cara, dá para falar que vai ser uma dupla tão fera quanto essa daqui de Shaquille O'Neal e Anthony Hardaway? Não necessariamente. Vamos esperar para ver. Que camisa, hein? Puta, que alegria, cara. Meu rim bem sabe, viu? Mas então a expectativa é grande, cara, por Lillard e Giannis. E os outros, como eu falei, a gente vai esmiuçando aos poucos aqui. Mas eu posso dizer, o Vinícius até falou agora há pouco, que o Santos talvez tenha sido um pouco pior. Mas eu entendo, cara. Eu entendo. Talvez não sei não se foi tão pior, porque de repente agora o jogo não se baseia tanto no pivô, né? No garrafão. Com alguns ball handlers que o time tem, talvez tenha que mudar também a estrutura para deixar o time um pouco mais aí habilidoso e menos incisivo em termos de garrafão. É uma coisa que eu jogo aqui. O Blazer, só para começar aqui, para passar a bola para os outros camaradas, sempre importante, passar a bola para os outros camaradas, o Blazers é um refresh. O líder sai, o líder não sai, aqui vai ser de nós, é um refresh. Chegaram caras bons, caras interessantes, e a partir daí o Portland pode se refrescar, se renovar e de repente ser uma equipe, não um contender, óbvio que não, mas uma equipe um pouco mais renovada, com mais vontade de repente de chegar mais longe na próxima temporada. Falando aí desse saldo todo que ficou entre Bucks, Suns e Portland,
aconteceu o menos provável, né? A gente não via uma notícia envolvendo o Milwaukee nessa troca de Damian Lillard, não era uma coisa que estava tão assim no hype da notícia, dessa troca e tudo mais, mas de vez em quando era ventilado ali sobre essa possibilidade. Quando veio a notícia, eu também fiquei sabendo pela mensagem de WhatsApp do senhor Anderson aí no grupo, eu também me surpreendi, fui tentar entender qual era o saldo da troca e tô com o Fábio, tô aí com o que o Vinícius falou, tá bom para todo mundo. Ninguém saiu perdendo. Acho que a insistência do Damian Lillard pela troca por Miami estava se desenhando num tipo de troca que não é bom para ninguém, né? Ele acaba indo para o Miami ia ter que se desfazer de peças que talvez não queriam, que talvez peças que só fizessem sentido se o Lillard tivesse lá, e sem ele lá, sem essas peças lá, mas com ele lá não ia adiantar de muita coisa. Acho que o Portland sairia perdendo porque não ia receber aquilo tudo que ele precisava para fazer esse rebuild, esse refresh aí, né? Vamos falar em termos americanizados. Então, eu acho que num todo, e ainda envolve o Suns, que está precisando de uma cara nova, visto todo mundo que tem lá agora. Acho que o DeAndre Ayton, depois daquela faca no pescoço que ele colocou na diretoria, ficou ali uma sensação de que a diretoria só renovou porque senão perderia ele, e aí pelo menos valeu de alguma coisa agora e conseguir envolver ele em uma troca que beneficie também, de certa forma, o Phoenix Suns. Então, é isso. No saldo ficou bom para todo mundo. Eu estava falando na semana passada, quando a gente levantou aquela hipótese de que os contratos da NBA, quando feitos, eles são bons para todo mundo, mas com o tempo eles perdem o seu valor, porque talvez o time ou o jogador comece a ficar insatisfeito com aquilo que está acontecendo, né? E eu falei, lembra que eu comentei de um companheiro que falava para mim que contrato existe para ser quebrado, né? E uma troca, um acordo, um contrato só é bom quando tá bom para todo mundo. Quando não é bom para uma das partes, é ruim para todo mundo. Né? Se uma pessoa tá ganhando e a outra perdendo, não tá bom para ninguém. Então eu acho que as outras trocas que a gente tinha visto, tal qual eu dei o exemplo aqui do Miami, ou outras coisas que a gente tinha visto, não estava equacionado. Eu acho que do jeito que foi, envolvendo um terceiro time, ficou tudo certo e tudo bom para todo mundo. Né? Inclusive o Bucks não precisa se desfazer de muita gente. Claro, Drew Holiday é uma perda enorme. Esse cara tem uma porcentagem de importância nesse time do Milwaukee gigantesca, né? A gente não está falando de que perdeu aí um role player, não, era um dos principais jogadores do time. Mas se recompõe com um outro jogador que é tão grande quanto, se não for maior. Então, quando a gente coloca o saldo da balança, né, o fiel da balança, né, aquela frase que a gente gosta de ouvir, que é aquele negócio que faz a balança não pender para nenhum lado, né, o que regula a balança no meio, ficou bom para todo mundo, tá todo mundo no mesmo peso, é o jeito que eu enxergo. Agora, daí a gente projetar o que pode ser dos três times, acho que a gente tem que administrar as expectativas, a gente tem que esperar a coisa acontecer um pouco para ver como a composição dos times vai terminar de se encaixar, se os times ainda vão conseguir algumas peças ou não, e do que vai traduzir Damian Lillard pela primeira vez fora de Portland, né? Como vai ser esse cara jogando pela primeira vez, dividindo o estrelato de um time com Giannis Antetokounmpo. Então a gente precisa esperar um pouco, administrar essa expectativa, claro, que deixa a gente com o ânimo lá em cima de ver esse time jogar logo. Cara, imagina, quando a gente imaginou que o Giannis fosse ter um companheiro à altura de Damian Lillard, a gente não pode esquecer que esse time do Bucks ainda tem outros bons valores, tal qual Chris Middleton. Então, assim, a gente precisa entender como esse Bucks vai jogar, se isso tudo vai se encaixar para que a gente consiga bater o martelo ali e falar, realmente o Bucks vem para ser campeão ou não. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, né, uma troca que envolve 3 times, vou tentar ser mais breve aqui. Começando de baixo para cima, tá? Eu acho que o Phoenix Suns
conseguiu se reforçar de uma maneira interessante, porque o Phoenix Suns é um time que tem uma flexibilidade quase zero no salary cap, né? Não tinha muita folha salarial para oferecer, para pegar free agent, né? Conseguiu se livrar do DeAndre Ayton. Acho que a gente falou umas 3, 4, 5 vezes aqui. Será que o Ayton começa a temporada com o Suns, depois da chegada de Bradley Beal, Eric Gordon, enfim, jogadores que a gente via que iria precisar talvez de mais role players, né? E talvez se desfazer do Ayton fosse uma forma de conseguir adquirir mais role players, né? Então agora, além do Eric Gordon, nessa troca chegam, né, o Nasir Little, que é um jogador que pode compor o elenco muito bem. Chega também o Grayson Allen, que deve ter muitos minutos, né, porque o Suns praticamente não tem banco de reservas, né? E o Jusuf Nurkic, que assim, não é um jogador que me agrada muito. Eu acho que trocá-lo pelo DeAndre Ayton, né, vamos pegar pivô por pivô, não muda muita coisa. Eu não sou um cara que gosta muito do Nurkic, ele é um cara pesado, né, um pivô pesado, mas o Frank Vogel gosta bastante desse estilo de jogador, né? Um pivô, um cara que pesado, um cara que pega rebote ali, mas particularmente é o que eu menos gostei, assim, tá? Eu acho que o Nurkic também tem problema com as lesões e tudo mais. Mas assim, para o Suns foi positivo, claro, pegou alguns jogadores, pegou role players, né? Conseguiu reforçar e deu mais elenco, né? Para o time que tinha praticamente 3, 4 titulares e mais ninguém, né? Se a gente olhar até um tempo atrás aí. Para o Trail Blazers, excelente, né? Eu acho que está pegando escolhas de draft, é um time que está em modo de rebuild, né? Agora pegou o menino do draft, Scott Henderson, né? Que falam muito bem dele. Já tem outro menino que me fugiu o nome agora, que jogou muito bem na ausência do Lillard na temporada passada, né? E chega o Drew Holiday, que não deve jogar, mas deve ser trocado por mais escolhas, porque assim, vai ter muita gente atrás do Drew Holiday. Anthony Simons. Anthony Simons, exatamente. Menino muito bom também. Vai ter muita gente atrás do Drew Holiday, né? E o Drew Holiday vale uma escolha de primeira rodada, eu tenho certeza que ele vale isso. E pode ser agora, pode ser no meio da temporada. Então o Blazers saiu muito confortável, além das picks futuras que recebeu. Então o Blazers foi muito bem, né? Fez o que tinha que fazer. Daria para ter uma troca melhor com o Miami Heat, mandando Tyler Hero, Nikola Jovic, Duncan Robinson? Talvez. Mas era o que tinha, era o que conseguiram, né? Então, acho que não ficou tão ruim assim. No caso do Milwaukee Bucks, para mim está muito claro o que aconteceu. A gente falou na semana passada, né? Até disse que o Giannis vinha pressionando o front office do Milwaukee já há algum tempo, né? E principalmente depois que ele venceu o título, o discurso era: eu já ganhei um título aqui, a qualquer momento eu posso ganhar um título em outro lugar, quem sabe um dia eu não jogo no Lakers. Então, enfim, o futuro do Milwaukee Bucks gira em torno de Giannis Antetokounmpo. Se eles querem continuar competindo, não só esse ano, mas o ano que vem, daqui 3, daqui 4, gira em cima dele. O que eles fizeram? Amarraram uma outra estrela a ele, que é o Damian Lillard, que vem com um contrato até 26, 27. Então, assim, na teoria, agora o Giannis deve optar por renovar seu contrato. Talvez não nessa off-season, mas talvez na próxima. Algo que, para mim, estava parecendo muito como o último ano do Giannis no Bucks, com o time que tinha. Porque eles poderiam manter os jogadores que tinham, seria um contender, sem nenhuma outra estrela sem ser ele, mas e se esse time perde e fracassa novamente? Eu acho que aí o Giannis iria partir para outro caminho. Já com o Lillard amarrado a isso, eu acho que o Bucks fez esse movimento justamente para segurar por mais um tempo o Giannis, segurar mais essa janela de títulos. Então, assim, olhando mais para esse lado fora da quadra primeiro do Milwaukee Bucks, antes de entrar nessa questão de se vai encaixar, se não vai. Mas eles fazem essa questão justamente para amarrar os dois, né? E principalmente o Giannis, que é a base para que eles continuem brigando. Eu acho que o Lillard também é um grande jogador, mas não está no nível do Giannis, né? Se a gente for falar em títulos, em conquistas e tudo mais. Então eu penso que foi mais ou menos esse movimento. Todo mundo saiu bem, mas o Bucks tem mais essa questão extra-quadra, que foi uma resposta da diretoria, né, do front office, assim como aconteceu lá em 2020, quando o time ainda patinava, né, na temporada 2021. E aí, o que o Bucks fez? Adquiriu o Drew Holiday, mandando George Hill, mandando Eric Bledsoe, escolhas de draft, e também depois o PJ Tucker, né, mas principalmente o Holiday, que foi com o que fez a base do time campeão lá em 21, né? Então, a diretoria deu uma resposta ali e segurou o Giannis por mais um tempo, principalmente com aquele título. Agora ela faz isso novamente, né? Então, só complementando aí essas questões,
do Milwaukee Bucks também. O legal que você falar assim, André, que me fez pensar assim, então o Bucks não tinha parado para pensar exatamente assim, o Bucks estava numa linha tênue entre, tá tudo pronto, não precisamos mexer nada, entre, mas peraí, não vai mexer mais nada? O time já ganhou e vai ficar essa pasmaceira? Era uma linha tênue, acabou pendendo mais para esse lado aí da pasmaceira, do comodismo, né? E aí a galera se mexeu para poder ver se dá um gás esse time de novo.